Graças a Deus, amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos trazer a mensagem com o tema A Salvação Produz Perseverança. Gostaria de convidar a todos a abrirem a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14. Vamos ler? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bem, queridos, com o tema A Salvação Produz Perseverança. Mateus 24, do 1 ao 14. Neste diálogo que houve entre Jesus e seus discípulos, havia uma certa curiosidade a respeito da destruição do templo. Sendo Jesus indagado pelo evento, trouxe um sermão profético sobre a destruição de Jerusalém, a sua segunda vinda e o fim do mundo. E fala como deve ser o procedimento da igreja. Bem, hoje, Jesus deixa claro que a perseverança no testemunho da pregação do Evangelho do Reino de Deus tanto revela-se os salvos como o fim do mundo. Ou seja, quando nós estamos testemunhando, pregando o reino de Deus, aproxima-se o fim do mundo e à medida que a gente vai perseverando, pregando o evangelho do reino dia após dia, sem desistir, essa atitude demonstra que nós somos pessoas salvas. Por quê? Porque o salvo, ele persevera até o fim. Queridos, eu gostaria hoje de compartilhar com vocês a respeito desse texto que acabamos de ler, sobre essa questão da salvação que produz perseverança. Existem várias discussões sobre essa questão de salvação, se ela se perde ou não. Há a questão também da discussão teológica a respeito da predestinação ou do livre-arbítrio, no que se diz respeito à salvação, mas nós não queremos entrar nessa guerra teológica. O que eu quero aqui compartilhar com vocês é que há alguns indícios dos salvos bíblicos que deixam claro que a perseverança é justamente um fruto que foi produzido por alguém que está salvo. Nem todos aqueles irão perseverar,
porque irão perseverar aqueles que são salvos. Porém, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte: a salvação produz perseverança. Por quê? Para quê? É porque justamente a perseverança que vai fazer com que a gente chegue até o fim. Nós acabamos de ler aqui no Salmo 24, do versículo 1 ao versículo 14, quando nós vemos aqui o texto trazendo aos nossos corações justamente esse fundamento, né? Que nós iremos até o fim. Olha só, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não estou entrando em guerra teológica, eu estou falando que está na Bíblia. Então, em Mateus 24, 13 diz que automaticamente, a partir do momento que eu persevero até o fim, eu serei salvo. Então, eu prefiro dizer que a salvação é um fruto, não é um fruto da perseverança, mas que a perseverança é um fruto do salvo. Que tem muita gente que entra na igreja, que levanta a sua mão, que se batiza nas águas, mas ao longo da caminhada ela desiste, não é? E aí a gente fica naquela dúvida, e aí, o que é que vai acontecer? O que foi que houve, não é? Mas nós entendemos que, independente da pessoa, se ela está perseverando, se ela está indo na sua trajetória, na sua caminhada, mesmo que pecando, mesmo que capengando, mesmo que tropeçando, mas se levantando e continuando a trajetória e perseverando até o fim, esse é o que a Bíblia diz que vai ser salvo, tá bom? Então vamos lá. A salvação, ela produz perseverança para irmos até o fim. Jesus deixou claro para todos que a perseverança revelaria o salvo, né? Ou seja, se eu persevero, eu serei salvo. Se eu perseverar até o fim, eu serei salvo. Então, está claro aí que as palavras de Cristo, ela nos mostra que as pessoas que não perseveram era porque elas estavam convencidas e não convertidas. Porque o convertido, o salvo, ele persevera até o fim, independente daquilo que esteja ali acontecendo. As circunstâncias adversas, enfim, são várias as situações que ele pode passar, mas ele nunca ele vai deixar de perseverar até o fim, porque ele é um salvo. Bem, está escrito pelo discípulo amado de Jesus, João, em Apocalipse, capítulo 2, onde nós iremos para lá agora, abrir a palavra, capítulo 2, a partir do versículo 8, quando ele escreve a carta à igreja em Esmirna, e olha o que diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Percebemos? Tem que perseverar, tem que ser fiel. Tudo isso é característica de uma pessoa que está salva, não é? Ela vai até o fim. E aí ela vai até o fim porque ela quer ser coroada, não é? Ela quer receber, digamos assim, o seu troféu, a sua medalha, não é, pela luta, pela batalha que ela passou durante toda a sua vida, acreditando no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo. Nós entendemos que o vencedor, de modo nenhum,
sofrerá dano na segunda morte. Não é? Você pode ver crentes aí morrendo de forma assustadora, não é? Inaceitável, mas essa morte aí é só a separação do corpo, mas nós nunca vamos sofrer dano na segunda morte, porque nós temos vida eterna, e essa segunda morte são para aqueles que estarão separados de Deus para toda a eternidade. Então o salvo não passará pela segunda morte, mas a morte natural, a morte, esse corpo corruptível que estamos, o crente ele pode sofrer de qualquer tipo de patologia, irmãos. Não é? Quantos crentes já morreram de câncer? Quantos crentes morreram nesse coronavírus? Quantos crentes já morreram de HIV-1? Quantos crentes já foram assassinados? Não é verdade? Então essa primeira morte, nós não temos a garantia que não vamos passar por ela. Mas a segunda morte é bíblico e nós não vamos passar por ela. Por quê? Porque o salvo, ele é fiel, porque o salvo, ele persevera. E quando nós falamos de fidelidade aqui, irmãos, nós queremos dizer que é na linha de que nós nunca vamos seguir outras trilhas, becos, travessas, mas vamos permanecer fiel à palavra de Deus, como a igreja primitiva ela era, né? Quando diz que ela perseverava na doutrina de quem? Dos apóstolos. Então, queridos, a salvação produz perseverança para irmos até o fim. E é por isso que você vai até o fim, independente do que você está passando. Sabe por quê? Porque você é salvo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 2. A salvação produz perseverança para testemunharmos. Podemos aqui observar, voltando ao texto que nós lemos como texto base para esta mensagem, em Mateus, capítulo 24, onde está escrito assim no versículo 14: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Ou seja, a salvação produz perseverança, porque a partir do momento que a gente persevera, né, que a gente não desiste, nós vamos sempre estar voltado para cumprir a nossa missão, a nossa visão, que é o quê? De testemunharmos, né? Jesus deixou claro para todos que o testemunho deveria ser proclamado. Que testemunho é esse? O testemunho é de ser um cidadão como qualquer tipo de ser humano ele possa cumprir? Não. O testemunho é falando a respeito de Jesus Cristo, aquilo que ele fez, aquilo que ele faz e aquilo que ele sempre fará na vida daquele que se arrepender, de confessar ele e os seus pecados. Olha o que diz em Atos 3,19, olha o que Jesus pode fazer na tua vida agora. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A gente precisa perseverar, testemunhando, porque é justamente nesse momento que a palavra vai ser alcançada por aquele que está no lamaçal, por aquele que está nas trevas. E quando ele ouvir falar a respeito de Jesus Cristo, ele abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar, se arrepender, confessar os seus pecados, para que todos eles possam estar cancelados em nome de Jesus. Bem, queridos, nós vemos aqui um texto bastante interessante quando fala a respeito de testemunho, que é quando os discípulos, a igreja primitiva, isso a gente vê em Atos, não tem necessidade de nós buscarmos, porque isso está na história de todo o livro, o quanto os irmãos, eles tinham, não é, um objetivo específico, eles tinham um alvo, eles não se desviavam, não é? Eles não se enveredaram por outras situações que ocorriam no momento. Até no momento em que a igreja ela foi perseguida, eles fugiram para vários lugares, mas mesmo se espalhando, eles continuaram perseverando, testemunhando que Jesus Cristo é o único autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Então é isso que nós precisamos entender,
que a salvação, ela produz perseverança para irmos até o fim, e indo até o fim, como? Sentado, salvo e satisfeito? Não, testemunhando Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Você não pode deixar, irmãos, de falar daquilo que você ouviu e daquilo que você viu a respeito do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo, direcionada pela palavra, né? Pelas sagradas letras, escrituras que estão aqui, que quando lemos o Espírito Santo alimenta a nossa alma, dizendo para nós que Jesus Cristo é a única esperança, é a única solução. Em Jesus Cristo nós encontramos vida. A salvação produz perseverança para pregarmos o evangelho do reino de Deus. Bem, a salvação produz perseverança para irmos até o fim. A salvação produz perseverança para testemunharmos a respeito de Cristo, e a salvação produz perseverança para pregarmos o evangelho do reino de Deus. Nós observamos, infelizmente, que só é nós passarmos por momentos difíceis, né? A gente percebe isso na história da humanidade, que aí várias pessoas começam a apelar e começam a perder a direção, né, do chamado, da escolha de Jesus para a sua própria vida, e trazem mensagens, irmãos, totalmente antibíblicas, totalmente fora de contexto, mensagens essas que, ao invés de trazer paz, traz mais desespero, e a palavra de Deus não produz isso. O que é que nós estamos querendo dizer? Que Jesus deixou claro que a igreja, ela iria ter que perseverar, e perseverando ela fosse até o fim, testemunhando. Mas de que forma testemunhando? Pregando a palavra de Deus. Não é entrando nesses assuntos mirabolantes das coisas que acontecem hoje em dia para a gente se desviar do nosso foco, não. O mundo pode estar explodindo, mas a igreja não pode deixar de pregar o evangelho do reino de Deus. Bem, Jesus deixou claro que, independente do momento, só fosse pregado o evangelho do reino de Deus. Em Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38, nós vamos observar o próprio Jesus Cristo. Acreditamos que em momentos muito difíceis de perseguição pelos próprios fariseus, os sacerdotes, né, que procuravam deflagrar Jesus Cristo como um mentiroso, né, como uma pessoa hipócrita, não é, como um falso profeta, não é, digamos assim, um perturbador de Israel. E aqui a palavra diz em Mateus capítulo 9, versículo 35, que Jesus ia por toda parte fazendo bem. E diz, a partir de 9,35 Mateus, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mesmo diante de tanta dificuldade, tanta perseguição, tanta luta espiritual, Jesus Cristo, ele não perdeu o foco, ele não perdeu o alvo daquilo que o Pai mandou com que ele viesse fazer aqui na terra, a sua missão, pregar o evangelho do reino, que é isso que nós, que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos fazer, sem nos preocuparmos com eventos, né, grupos ativistas, sem nos preocuparmos com as pestes que estão acontecendo hoje em dia, a fome, as guerras. Nós não podemos perder o foco, certo? Não importa de onde foi que se originou determinada situação difícil que a gente está sofrendo hoje. O que importa é nós perseverarmos até o fim, testemunhando a pregação do evangelho do reino de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Isso é o que importa. Meu querido, eu sou ser humano igual a você, passo as mesmas dificuldades, né? Nós estamos aí abertos
para qualquer tipo de doença que exista nesse mundo, mas não pode ser nada disso que venha nos impedir a praticar as boas obras e cumprirmos a nossa missão como igreja do Senhor Jesus. Se o Senhor te deu saúde, se o Senhor até agora te deu condições, forças de continuar a obra, vá em frente, não pare, não desista, porque a perseverança ela serve para irmos até o fim, testemunhando e pregando o evangelho do reino. Não estou querendo dizer aqui que a salvação se perca ou não. Não estou querendo dizer aqui se os salvos estão predestinados ou não. Não estou querendo dizer aqui que a salvação é um livre-arbítrio, pega ela quem quer. O que eu estou querendo dizer aqui é que aquele que é salvo, ele persevera. E por que ele persevera? Porque ele tem que dar continuidade à história da igreja. Ele vai até o fim, mas vai até o fim como? Salvo, sentado e satisfeito? Não, ele vai até o fim testemunhando e pregando o evangelho do reino de Deus. Foi para isso que o Senhor te chamou, foi para isso que o Senhor te escolheu e é por isso que até hoje ele tem te feito mais que um vencedor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.